E vamos falar do grande jogo deste sábado, às 16 horas, na Vila Belmiro, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Santos e Fortaleza. Um jogo que eu posso dizer aqui que é muito perigoso para o Santos. Um jogo onde o Santos precisa muito da vitória para poder distanciar o Fortaleza, deixar o Fortaleza lá embaixo, na zona do rebaixamento, e o Santos dar aquela escapadinha, principalmente do Fortaleza. E melhor ainda se o Santos vencer e o Vitória não conseguir vencer o Cruzeiro, que me parece que o jogo é no mesmo horário do jogo do Santos neste sábado. Portanto, é um jogo, como eu posso dizer aqui, às vezes dá assim uma esfriadinha no torcedor do Santos. Dá aquele arrepiozinho devagar, mas tem que ficar muito esperto. Porque se a gente pegar até aí os confrontos últimos de Santos e Fortaleza, o Fortaleza tem um melhor aproveitamento do que o Santos. Fortaleza tem um melhor aproveitamento que o Santos. Estava vendo aqui, os últimos 5 jogos do Santos foram 2-2 com o Botafogo lá no Rio de Janeiro, a derrota para o Vitória na Vila Belmiro por 1-0, a vitória em cima do Corinthians por 3-1, a derrota para o Ceará por 3-0 e o empate com o Grêmio na Vila Belmiro 1-1. Já o Fortaleza, que venceu o Flamengo na última rodada por 1-0, perdeu para o Cruzeiro jogando fora por 1-0, perdeu para o Vasco em casa 2-0, venceu o Juventude lá no Rio Grande do Sul 2-1 e perdeu em casa para o São Paulo 2-0. Quer dizer, são dois times pelo tamanho do Santos, pela tradição do Santos e pelaquilo que o Fortaleza veio fazendo nos últimos anos, são dois times que estão devendo muito dentro do Campeonato Brasileiro. Mas o que acontece? De repente, num jogo desse, onde você aposta tudo no Santos, como foi no jogo contra o Vitória, o Santos acaba decepcionando. Eu que sempre brinco aqui às vezes, que é um no cravo, outro na ferradura. Uma no cravo, outra na ferradura. É desse jeito que o pessoal fala. Eu até citei aqui no outro vídeo. É igual a música lá do Gilberto e Gilmar, que eles estão no vídeo lá e eles falam: vou cantar uma véia, vou cantar uma nova. Vou cantar uma véia, vou cantar uma nova. E parece que o Santos é desse jeito, é uma lá, outra cá, uma lá, outra cá. A gente espera que seja diferente. A gente espera que seja diferente depois daquele fracasso dentro da Vila Belmiro, aquele jogo péssimo que o Santos fez contra o Vitória, onde não machucou o Vitória em nada, não remoeu o Vitória em nada. Quem sabe agora o Santos, depois desse bom jogo que o Santos fez lá no Engenhão contra o Botafogo, de repente o Santos pode ser assim amanhã com mais responsabilidade, com mais, como posso dizer assim, com mais pegada na Vila Belmiro dentro de campo, o Santos possa assim sair com a vitória da Vila Belmiro. É um jogo muito importante. O Santos jamais pode pensar numa derrota amanhã para o Fortaleza dentro da Vila Belmiro e ainda também até mesmo no empate. Jamais o Santos pode perder ponto amanhã dentro da Vila Belmiro, porque senão o Santos pode se prejudicar e muito dentro do Campeonato Brasileiro. A gente que é muito fácil hoje você olhar e falar que o Santos não tem time para ganhar do Palmeiras, não tem time para ganhar do Flamengo, lembrando que o Santos vai jogar aí no intervalo de 3 jogos, 2 vezes, depois desse jogo contra o Fortaleza, 2 vezes contra o Palmeiras, mas é aquela história que sempre eu conto aqui. O Santos, quando joga com times dentro da zona do rebaixamento, o Santos gosta, assim, de se complicar dentro do jogo. Parece que o Santos dá a mão para os caras e fala: levanta que eu te ajudo a caminhar, levanta que eu te ajudo a caminhar, e põe os caras no jogo. E aí depois, para enfrentar Palmeiras, enfrentar Flamengo, enfrentar Palmeiras, a gente, claro, que vai ficar preocupado, porque os caras estão disputando o título, enquanto nós estamos disputando para não entrar na buraqueira lá embaixo. Então é totalmente diferente. Mas cada jogo é um jogo. Foi o caso do jogo contra o Botafogo. Quando todos já contavam com uma derrota, o Santos foi lá, fez até um bom jogo, perdendo 2 vezes, acabou buscando o empate, tendo força para buscar o empate. Então vamos esperar aí sim que o Santos possa sim amanhã
fazer um bom jogo e vencer a partida. Eu diria que o Santos vai ter que fazer um jogo mais ou menos igual aquele primeiro tempo com o Corinthians, quando o Santos amassou, remoeu o Corinthians dentro da Vila Belmiro naquele primeiro tempo. O Santos jamais pode fazer o segundo tempo que fez contra o Corinthians e jamais pode fazer o jogo que fez contra o Vitória amanhã no jogo, neste sábado, contra o Fortaleza. O Santos tem que mais ou menos fazer aquele jogo que fez contra o Corinthians naquele primeiro tempo, que ali foi muito bom. Ali foi muito bom, não deu espaço, forçou os erros do Corinthians e o Santos acabou saindo com aquela vitória no primeiro tempo, 2-0, que poderia ter sido até um pouquinho mais. Então, amanhã, nesse jogo contra o Fortaleza, é muita atenção lá atrás e muita perfeição lá na frente, para a hora que surgir a oportunidade, não desperdiçar. É isso que os torcedores do Santos têm que começar a pôr na cabeça. Não desperdiçar tantas chances de gol que às vezes o Santos desperdiça muito. O Santos que não vai ter o Mike, e Mike, hein? Já não jogava no Palmeiras, vivia mais em departamento médico do que dentro de campo, e agora no Santos parece que está indo para o mesmo rumo também. Inflamação no joelho, na coxa direita, no joelho, me parece que é joelho direito, né? Inflamação. E aí vamos aguardar. O JP Sherman deve estar indo para o jogo, relacionados. E o Santos vai ter a grande novidade, que é o Neymar. Eu não acredito que o Neymar vai entrar em campo. Eu não estou acreditando. Eu acredito que o Neymar não está preparado para esse jogo. Eu acredito que é mais ou menos um vamos levar, vamos pôr no banco de reserva, vamos ver para dar uma intimidada no time do Fortaleza, se é mesmo que vai intimidar o Neymar no banco de reserva. Mas eu não estou acreditando que o Neymar deve entrar em campo neste sábado. Eu acredito que o Neymar ainda tem que se preparar um pouquinho mais para, quem sabe, no jogo contra o Palmeiras, que para muitos dizem que ele não vai para o jogo porque do campo, e de repente para o jogo contra o Flamengo ele está muito bem. O Santos também, que não vai ter o Souza, que está suspenso, levou o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo, mas vai ter a volta do Zé Rafael, que não jogou contra o Botafogo, cumpriu suspensão e está liberado para esse jogo de amanhã. O Santos, que é o 16º colocado com 32 pontos ganhos, enquanto o Fortaleza é o 18º colocado com 27 pontos ganhos. Esse é a grande tacada desse jogo. É a grande tacada desse jogo. É mais ou menos igualzinho o jogo contra o Vitória. O Santos tem que ganhar, porque se ele ganhar, ele abre 8 pontos do Fortaleza. Então, quer dizer, ele ganha uma gordura imensa pelo confronto contra o Fortaleza. Porque se ele perder esse jogo para o Fortaleza vai a 30 pontos, fica 2 pontos apenas do Santos Futebol Clube. Aí, meu amigo, aí a vaca pode beber água deitada, porque aí é complicado. Aí vai ficar complicado. Então, é um jogo de muita responsabilidade do Santos, sim, amanhã lá na Vila Belmiro. Os confrontos oficiais entre essas duas equipes: 23 jogos, 8 vitórias do Santos, 5 vitórias do Fortaleza e 10 empates. Um confronto até equilibrado, se a gente for ver bem. Até equilibrado. Os últimos 10 jogos desses dois times, tudo que eu peguei ali da Gazeta, me parece que eu peguei. Os últimos confrontos desses dois times foram 5 vitórias do Fortaleza, 2 vitórias do Santos e 3 empates. O Fortaleza tem um pouquinho. Eu lembro muito o jogo do São Paulo lá em 2019 na Vila Belmiro. O Santos ganhando 3-0 e o São Paulo, em vez de querer fazer o quarto, ele já queria fazer o quinto, o sexto, o sétimo. E aí chegou no final, o Fortaleza empatou. E ainda bem que o juiz terminou o jogo, porque se tivesse mais 2, 3 minutos, era mais um ataque, era mais um gol. Porque, meu Deus do céu, que sufoco, que sufoco. Ah, São Paulo do céu, meu pai.
O Santos, que tem 45 jogos na temporada, 14 vitórias, 13 empates e 18 derrotas. É muita derrota para um time do tamanho do Santos. É muito. 54 gols marcados, 59 gols sofridos. O Fortaleza, que tem 56 jogos, jogou bem mais que o Santos Fortaleza. 17 vitórias, 13 empates e 26 derrotas. Perdeu muito também o Fortaleza. 64 gols marcados, 67 sofridos. Perdeu muito, sim. 26 derrotas. E o que chama atenção aí é que os gols sofridos é sempre mais do que os marcados, é que nem o Santos. É 59 sofridos contra 54 marcados. Sempre o negativo está maior do que o positivo. Aí é triste, hein? O Fortaleza, que vai ter a volta do Lucero e o Kusevich, que volta de suspensão. E vai ter os desfalques do Marinho. O Marinho não vai ter a honra de estar dentro da Vila Belmiro outra vez. O Matheus Pereira, o Benevenuto, o João Ricardo e o Alanzinho, todos no departamento médico do Fortaleza. Aqui eu tenho a relação dos relacionados para o jogo de amanhã. O Santos que não tem o João Bastos e Ivaldo no banco de reserva. Que coisa, hein? Que zagueirada que tem o Santos. E contrata zagueiro direto. Não dá para você entender. Não dá para você entender. Já estou vendo muitos aí querendo mandar o Adonis Frias e o Alex Duarte para longe, embora. Mas tem que ter um pouco de paciência, tem que ter um pouco de calma, porque amanhã não vai os 3 zagueiros. Mas eu gostei daquilo lá. Eu acredito que não vai, mas eu gostei daquilo lá. Mas só que tem que ser treinado, tem que pôr para jogar, treinar. Por quê? Você joga mais consistente ali atrás. E você tiver 2 laterais que apoiam bem, é um esquema muito legal que eu gosto de ver. Você só não pode pôr o Lucas Braga numa lateral e o Marcos Guilherme na outra. Aí você judia os 3 zagueiros também. É meio complicado. Meu pai do céu, eu já vi coisa nesse Santos, hein? Eu já vi coisa nesse Santos, pelo amor de Deus. Nos últimos 5 anos, foi demais. Meu Deus. Gabriel Brazão e Diógenes são os goleiros. O Igor Vinícius, JP Sherman, que voltou a ser relacionado. E o Escobar são os laterais. O Adonis Frias e o Luan Pérez e o David White são os zagueiros. Os volantes, o Schmidt, o Zé Rafael, o Ilharão e o Tomás Rincon. Os meias, o Roleiser, o Barreal, o Gabriel Bom-Tempo, o Vitor Hugo e o Tassiano. O Tassiano tá aí. Cadê o Ian? Cadê o Ian? É menino da Vila, pode esperar. Fica lá. Vamos pôr os medalhões para jogar. Os medalhões que vieram caro para o Santos para caramba, meu Deus. Os atacantes, Lautaro Dias, Neymar Júnior, Robinho Júnior, Guilherme, Tiquinho Soares, o Bilauzinho. O Bilauzinho não perde uma, também está em todas, mas entrar só foi na estreia mesmo e sumiu. E o Cabadeiro, que de vez em quando entra, mas deixa meio um pouco a desejar também o futebol dele, que por enquanto só rendeu mesmo no gol contra o Cruzeiro lá no Rio de Janeiro. Mas vamos aguardar que chega a vez dele brilhar de novo na Vila Belmiro. Tomara que seja amanhã. Tomara. Um provável Santos para amanhã. Provavelmente deve ser esse time aí, já que está todo mundo confirmando e quase afirmando que é esse time aí. Vamos ver. Eu também entrei na onda e estou aqui também e vou falar. Tomara que eu acerte. Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar, que entram no lugar do Souza. O Schmidt, o Zé Rafael, o Vitor Hugo e o Roleiser, o Barreal e o Lautaro Dias. O treinador Juan Pablo Voivoda. Um provável Fortaleza. Breno, Mancuso, Gaston Vilas, Brits e Bruno Pacheco. Interminável Bruno Pacheco. O Pierre, o Lucas Sacha, Lucas Crispim, antigo ou ex-menino da Vila, não sei como que pode falar, o Herrera, o Adam Barreiro e o Breno Lopes. Esse não pode deixar fazer gracinha dentro da Vila Belmiro. Não pode. Esse tem que ser bem marcado, Luan Pérez.
bem marcada, Adonis Frias. Não pode dar espaço para esse cara fazer gracinha dentro da Vila Belmiro, porque um dia ele já fez gracinha contra o Santos. O treinador, o Martim Palermo, vai apitar o jogo. O Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul, ele parece o Hulk, os bração que se põe em cima de mim, abaixa eu pro chão, meu Deus do céu. Rafael da Silva é um dos bandeira, a Mayra Mastella Moreira, do Rio Grande do Sul também, a outra bandeira, e o Caio Max Augusto, de Goiás. Olha, esse Caio Max Augusto, de Goiás, esse cara aqui é aquele cara da cabeçada do Cabalheiro contra o Bahia, que a bola bateu no braço do jogador do Bahia e ele não chamou o árbitro no vídeo. Então é aquele cara lá, um braço daquele lá, do jeito que foi, aquele pênalti, e não foi confirmado, não foi chamado pelo VAR, então significa que o Santos tem que ficar com muita atenção com esse cara neste sábado no VAR. Tem que ficar com muita atenção. Os jogadores do Santos já têm que pôr isso na cabeça. Os dirigentes, o Vojvoda já tem que orientar o time do Santos para isso aí, porque aquele dia foi escandaloso. O Santos estava perdendo de 2-0 para o Bahia e aos 20, 21 minutos ali do segundo tempo, houve essa penalidade máxima para o Santos e os cagões do Santos, os molões do Santos, não fizeram pressão no árbitro dentro de campo e esse Caio Max Augusto, ele não deu o pênalti para o Santos, ou ele não chamou o árbitro no VAR para saber se era pênalti ou se não era pênalti. Porque logo seguidinha lá atrás, o Santos tinha sofrido 2 gols do Fortaleza, 2 pênaltis, porque um foi escandaloso, mesma coisa do pênalti contra o Bahia. E aí deram o pênalti para o Fortaleza contra o Santos e não deram o pênalti do Santos contra o Bahia lá em Salvador. Então, tem que ficar esperto, tem que ficar esperto. Os molões do Santos que não reclamam com a arbitragem, que não chega em cima da arbitragem e fala com a arbitragem, tem que ficar esperto amanhã, porque se houver algum lance duvidoso dentro de campo, tem que chegar no árbitro com educação, mas pedir. Quer dizer, será que no futebol tem educação? Tem nada, né? Tem que chegar no árbitro com respeito, mas também tem respeito? Não sei também. Não sei se dentro do futebol tem respeito. Mas tem que chegar no árbitro e tem que falar, vai no VAR, vai no VAR, vai no VAR. Faz que nem aquele capitão que ontem conseguiu levar o time dele, ajudar a levar o time dele para a final da Copa Libertadores das Américas. Tem que fazer que nem aquele capitão lá, chegar e falar. Tem que ir. Mas porque senão fica muito fácil para eles, às vezes, marcar duvidosamente contra o Santos. Deixa a gente em umas dúvidas, e, pelo amor de Deus. Mas vamos esperar que amanhã tudo corra bem. Ai, Santos, ganha. Nem que for de 1-0, pequenininho, miudinho, mas ganha. Ganha para sair fora dessa buraqueira que estamos se aproximando. O barranco já tem o trinco. Só falta despencar para baixo. Meu Deus do céu. Aí é duro. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.